A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje Deus tem uma palavra extraordinária para a sua vida. E antes de mais nada, já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e ativa também o sino de notificações para você receber em tempo real aí os nossos vídeos que serão lançados aqui no nosso canal. E também já deixa o seu like, compartilha para alguém essa mensagem e também digita nos comentários aqui o que Deus falou ao seu coração através desse devocional dessa manhã, amém? E o texto que a gente vai ler está em 1 Crônicas, capítulo de número 25. Hoje o tema, eu estou com minha Bíblia aqui como sempre, hoje o tema do Espírito Santo ministrou no meu coração é adoração como arma de guerra. Isso aqui vai ser transformador para a vida de pessoas. Você sabia que tem guerras que só se vence através da adoração? Você vai aprender isso hoje. Abre comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 25, versículo 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. O que é que está acontecendo aqui? Davi ele está separando homens de levitas para a obra do ministério no templo que o seu filho havia construído. Quando a gente fala de Davi, existem dois acontecimentos que marcam a história de Davi. Primeiro é a sua vitória em cima de Golias. Quem não lembra, né? Fala de Golias, já se lembra logo de Davi. E o segundo é que ele era um exímio tocador de harpa. E a situação mais poderosa, vamos dizer assim, que aconteceu com a harpa na mão de Davi, foi quando ele justamente alivia Saul do espírito mau vindo da parte de Deus, onde ele só toca a harpa e os demônios, os espíritos malignos deixam Saul. Então Davi ele era um sinônimo de adorador. Davi fazia os salmos no deserto, Davi tocava lindamente a harpa. No final da sua vida ele é conhecido como o suave salmista de Israel. Era um adorador, escreveu 73 dos 150 salmos da Bíblia. Davi fazia música como ninguém, fazia poema como ninguém. Era um ministro de excelência. Mas esse ministro também se tornou rei e tinha um chamado de Deus. Ele liderava tudo isso. E dado momento da sua vida, ele quis construir o templo. Ele era tão adorador que ele fez o tabernáculo de adoração para o Senhor, chamado tabernáculo de Davi. E ali ele se inquieta, se incomoda, diz, não, eu estou num palácio aqui, ele já era rei, e Deus está numa tenda, não preciso fazer um palácio. Só que Deus não permite que ele faça um palácio, e sim o seu filho. E nessa construção do palácio, Davi vai orientando Salomão em como fazer. E uma das orientações também foram a parte dos levitas, a parte dos cânticos. Davi, então, ele vai introduzir a música nos cultos. E aqui desse texto é uma referência extraordinária de como Davi ele utiliza essa área como arma de guerra. Por quê? Olha só, a Bíblia vai dizer que Davi, juntamente com os capitães do exército, separa para o ministério. E aí ele vai falando os filhos de Asaf, que eram levitas, de Jedutum, que tocavam. Então, o normal seria Davi chamar alguém que era músico para separar os músicos, o maestro, ou até ele mesmo que entendia de música. Mas ele chama Salomão e fala assim, olha Salomão, vou te ensinar aqui. Traz os capitães do exército, os homens que entendem de batalha, com espada, com escudo, e eles vão separar os ministros de adoração. E o melhor, ele não fala que vão tocar. Ele continua falando para profetizarem com harpas, com alaúdes, com saltérios, que são instrumentos orientais, né? Não é muito comum aqui, mas era o que eles usavam
lá no Oriente usam até hoje. Eles vão tocar isso nos cultos, mas não é de qualquer jeito. Eles vão profetizar através dos instrumentos, porque Davi, melhor do que ninguém, sabia que se você tocasse com unção, se você cantasse com unção, não tinha demônio que ficasse no ambiente, porque ele mesmo experimentou isso com Saul, aleluia. Ele foi usado poderosamente por Deus, ele conhecia o segredo da adoração, então ele trouxe para o templo o que ele já sabia, o que ele já vivia. Só que aqui é Davi mostrando, quem vai separar os músicos são os capitães, porque assim como eles utilizam espadas e escudos nas guerras naturais, eles vão, aleluia, mostrar para os levitas que os instrumentos de guerra deles são os instrumentos. Enquanto os soldados guerreiam contra os inimigos naturais, os ministros de adoração guerreavam contra os inimigos espirituais. A adoração é uma arma de guerra. E para não ficar nas minhas palavras, olha o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá estava cercado pelos seus inimigos e não sabia o que fazer. Então, olha o que acontece aqui no versículo 21 do capítulo 20. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Os levitas foram à frente da guerra, cantando da benignidade do Senhor. E enquanto eles cantavam, o texto vai dizer que eles não precisavam levantar nenhuma espada, nem escudo, porque o próprio Deus desceu e eliminou os inimigos. E Deus tinha usado um profeta anteriormente para falar que eles não pelejariam. Essa guerra não era para eles pelejarem. Então, só na adoração moveu os céus para derrotar o inimigo. O poder da adoração. E isso acontece também lá em Josué. Josué capítulo 6. Eu vou ler aqui. Josué 6 diz assim, versículo 1. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearás a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro, que eram tipo uma trombeta pequena, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. E isso aconteceu. Jericó é uma cidade fortificada, muros enormes, protegidos. E a ordem de Deus é, no 7º dia eles vão tocar esse instrumento. Quando eles tocarem esse instrumento, o povo vai clamar. E nessa junção de instrumento com clamor, o muro vai cair por terra, mostrando mais uma vez que a adoração vence batalhas. Tem coisas na sua vida que você não vai vencer com a força do seu braço, somente com o poder da adoração. Está difícil a situação? Cante louvores. Você quer um exemplo melhor do que Paulo e Silas na prisão? Foram presos e enquanto eles cantavam e oravam, um terremoto veio e abriu a cela não somente dele, mas a cela de todos os outros presos. E ainda salvou o carcereiro no final de tudo. O poder da adoração. Todas as vezes que você vê na Bíblia os levitas entrando em cena em alguma guerra para cantar, para tocar, nunca vai ser uma vitória natural. Sempre vai ser algo sobrenatural que acontece. Deus envia
algo sobrenatural, dá uma vitória de uma forma inexplicável, porque a adoração atrai Deus, atrai o Senhor, atrai os exércitos celestiais de Jesus para o seu favor. Tá difícil? Coloca o louvor, clama, lavando o mesmo prato, coloca o seu louvor, adora a Deus, profetiza e adora, porque os demônios não suportam o poder da adoração. Tem muros que você vai derrubar na sua casa através do poder da adoração, muros de resistências, muros da infertilidade, muros da falta do dinheiro, muro da falta de provisão, muro da falta de fé, tudo aquilo que se coloca como uma muralha diante de você e da tua vitória. Essas muralhas cairão por terra pelo poder da adoração. Davi mostrou aqui nesse capítulo de 1 Crônicas 25 que os músicos iriam profetizar com as harpas, porque assim como Deus estava dando vitória para os soldados no campo de batalha natural, daria vitória também no campo de batalha espiritual. Ah, Felipe, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas você sabe cantar. Eu sou desafinado. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É de coração? Você está com o coração inteiro nessa canção? Cante e adore, porque Deus vai agir de uma forma sobrenatural para te dar essa vitória. Em nome de Jesus, guarda essa chave pelo amor de Deus. Vença esse inimigo pelo poder da adoração. Profetiza com seu gogó mesmo, se você não sabe tocar nenhum instrumento. Profetiza que as muralhas cairão. Profetiza que o Senhor vai te dar vitória diante deste exército que se levanta contra você. Amém? Guarda essa palavra em nome do Senhor Jesus. Compartilha com alguém, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida dessa pessoa. E logo mais, nós teremos a oração do meio-dia, onde vai ser um momento de clamor, um momento onde Deus vai te dar vitória, vai te renovar, e o nome do Senhor será glorificado. Você vai entender qual tipo de demônio assola nesse horário do meio-dia. E a gente vai repreender pelo poder do nome de Jesus, porque talvez você esteja sofrendo alguns ataques e não sabe. Então eu te espero também mais tarde na nossa oração do meio-dia e amanhã novamente no nosso devocional. Deus abençoe.